Com uma fortuna de cerca de 2,5 trilhões de reais, ou 440 bilhões de euros, a família real Al Thani do Catar é uma das mais ricas do mundo. Agora, nos Emirados Árabes Unidos, temos a família real da dinastia Nahyan, com sua fortuna de pouco menos de 1 trilhão de reais. Na verdade, 830 bilhões, ou 150 bilhões de euros. Toda essa grana vem da riqueza de petróleo e gás natural das regiões que se encontram essas nações. Eles ainda têm investimentos dos mais diversos tipos em vários outros países. A família real do Catar, por exemplo, é dona do arranha-céu Shard de Londres, que é o maior edifício de toda a Europa. Eles têm mais imóveis no Reino Unido do que a própria família real britânica. Isso porque não estamos falando da família real da Arábia Saudita, que é a mais rica do planeta, com uma fortuna de quase 8 trilhões de reais, ou 1,4 trilhão de euros para ser mais exato. O Catar sediou a Copa do Mundo e mostrou toda a exuberância da sua capital Doha, com prédios modernos, cidade limpa e muito luxo por onde é que as pessoas passem. E quando falamos dos Emirados Árabes Unidos, já vem Dubai na cabeça, que é provavelmente o destino dos sonhos da maior parte das pessoas pelo mundo. Você já sonhou em visitar algum desses paraísos árabes? Qual deles você tem mais vontade de conhecer? Mas com tanta riqueza, é esperado que esses países não enfrentem problemas, principalmente financeiros, e também é esperado que as pessoas usufruam do bom e do melhor. Afinal, esses países arrecadam uma fortuna que poderia acabar com a fome e a desigualdade na maior parte das nações pelo mundo. Mas no vídeo de hoje, vamos ver que a realidade não é bem essa. Nesses países com a monarquia absolutista, o monarca não é apenas o governante, mas sim o dono de tudo. Para você sentir o poder desses reinos, a fortuna da família real britânica não chega nem aos pés desses impérios, porque não passa de 88 bilhões de euros. Então hoje, vamos ver qual é a realidade dos súditos desses reinos árabes. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto, e deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força! Começando por Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o que pode ser observado são prédios luxuosos, vistas impecáveis e segurança extrema. Mas o que poucos sabem, e que espanta a maior parte das pessoas, é o lado da miséria e baixa qualidade de vida de regiões escondidas nos Emirados Árabes Unidos. Uma delas se chama Sonapur, que é a periferia de Dubai e abriga imigrantes da África e do sul da Ásia. Eles trabalham e viajam a Dubai com a esperança de construir um futuro para suas famílias. Um dos destinos dessas pessoas é Jebel Ali Park, um dos maiores complexos industriais, que abriga trabalhadores de diferentes áreas como construção, limpeza e segurança. Como em outras periferias, as ruas não são pavimentadas. Por estar localizado em um deserto, toda a superfície é constituída de areia, o que é muito diferente das grandes vias asfaltadas do centro de Dubai. Além disso, é raro algum morador da região ter um carro, por mais simples que seja. Enquanto isso, é possível encontrar carros de luxo abandonados pelos bilionários da cidade. O local é isolado e muito difícil de se conseguir informações básicas, porque as pessoas têm medo de falar e o governo e a imprensa oficial não divulgam nada dessas periferias. Porém, é estimado que cerca de 20 a 30% da população de Dubai é residente de complexos industriais, o que contrasta com informações oficiais, que falam que a região representa apenas 5% da população. Sobre ganhos, um taxista, por exemplo, recebe um pagamento mensal de 1.000 dirhams, referente aos 20% do valor das suas corridas. Os outros 80% ficam com o dono da empresa de táxi, que provavelmente é um sheik rico do país. Convertendo esse valor, o taxista tem uma renda mensal de cerca de R$ 1.425 ou 258 euros. Muitos trabalhadores perdem seus direitos assim que chegam nos Emirados Árabes Unidos por conta do confisco realizado ainda no aeroporto. Mesmo passando por dificuldades e vivendo em uma realidade muito mais dura, grande parte da população de imigrantes gosta de viver na região, por oferecer mais que seus países de origem. E o sonho de grande parte dessas pessoas é juntar dinheiro para, quem sabe um dia, conseguirem viver na Europa. Você imaginava que em Dubai existia uma periferia como essa? Vai comentando aqui com a gente.
Agora vamos falar um pouco sobre a realidade do Catar, que chega a ser pior e onde o trabalho escravo é quase oficial, mesmo nos dias atuais. Isso porque é praticamente impossível não ver um prédio suntuoso ou uma construção faraônica por onde quer que você olhe, quando está na capital Doha. Então fica difícil imaginar que existem pessoas passando apuros no país. Em uma nação cuja população de 2,7 milhões de habitantes é formada praticamente por imigrantes, que chega a cerca de 75% do total, e como em Dubai vem da África e do sul da Ásia, são esses imigrantes os responsáveis pelo crescimento de todo o império. A cerca de 30 minutos do centro da capital Doha, eles se espremem em prédios sem tratamento adequado de água e esgoto. A razão para que eles aceitem essas condições são as mesmas dos imigrantes de Dubai. Eles desejam levantar dinheiro e proporcionar uma vida melhor para os familiares que ficaram em casa. Sendo que da mesma forma daqueles que estão nos Emirados Árabes Unidos, alguns almejam juntar o suficiente para tentarem uma vida melhor na Europa. Falando em moradia, um imigrante paga cerca de R$420 ou 76 euros por um quarto que é dividido por 4 pessoas. Ou seja, ele paga esse valor por uma cama, em um prédio onde normalmente se espalham roupas estendidas, sapatos e sujeira. E esses imigrantes faturam em média R$1.200 ou 217 euros mensais. Sendo assim, mais de 30% do que ele ganha fica para o aluguel de uma cama. Você acredita que esses trabalhadores, com esse custo de moradia e pensando que ele precisa gastar para poder se alimentar, conseguem juntar algum dinheiro no fim do mês? Deixa aqui sua opinião. No Catar, ainda existe um local chamado Labor City, que abriga mais de uma centena de prédios exatamente idênticos, que servem como moradia para operários estrangeiros que trabalham em grandes construções de Doha. O lugar lembra um pouco um campo de concentração, com suas entradas vigiadas por guardas e cancelas que barram a entrada de pessoas e veículos não autorizados. Mas o pior de tudo é que existem estrangeiros que trabalham em condições análogas à escravidão, segundo denúncias da Anistia Internacional, Human Rights Watch, entre outras entidades internacionais. Essas pessoas são aprisionadas dentro de um sistema conhecido como kafala. O sistema kafala, que também poderia ser chamado de patrocínio, define a relação entre trabalhadores estrangeiros e seu empregador local ou patrocinador. Esse sistema foi criado em uma época de grande crescimento econômico, quando era preciso ter mão de obra barata e abundante. As empresas ficam autorizadas pelo governo a buscar trabalhadores estrangeiros, muitas vezes por meio de agências de recrutamento. O empregador é quem cobre as despesas de viagem e oferece moradia ao imigrante. Só que esses trabalhadores ficam presos aos seus patrocinadores. Além de começarem em dívida e ficarem dependendo da moradia oferecida, é preciso permissão se quiserem, por exemplo, tentar mudar de emprego ou simplesmente encerrar o contrato de trabalho. Sair do local de trabalho sem permissão é uma ofensa que resulta na rescisão do Estatuto Legal do Trabalhador, que pode acabar sendo preso ou deportado. Isso limita muito a liberdade do trabalhador, que acaba sendo submetido a maus tratos por conta dessa relação de domínio. Apesar de ser conhecido como uma forma de escravidão moderna, o kafala é usado em diversos países da Península Arábica, entre eles o Catar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Ou seja, acontece em Dubai também. Não se sabe ao certo se o sistema ainda é praticado nesses reinos árabes depois de muita pressão de organizações internacionais. Um exemplo é que após anos de pressão por parte da Anistia Internacional e outros grupos de direitos, o Catar assinou em 2017 um acordo com a Organização Internacional do Trabalho, comprometendo-se a seguir práticas internacionais de relações trabalhistas. Desde então, o governo do Catar promulgou leis que beneficiam o trabalhador estrangeiro. Uma das principais mudanças foi a retirada da exigência de uma autorização para pedir demissão, possibilitando que os estrangeiros pudessem sair do país sem a necessidade de avisar previamente o seu empregador. Outra mudança é que desde 2018, os funcionários podem tentar mudar de empresa sem ter que avisar o atual empregador. Sabendo dessas mudanças, você se arriscaria a ir pro Catar em busca de uma melhor condição de vida? Também foram incluídas regras como salário mínimo, limitação da jornada de trabalhadores domésticos e a instalação de um comitê para disputas trabalhistas. A criação de sindicatos, no entanto, continua proibida.
Apesar da vitória legal, a Anistia Internacional diz que as regras não estão sendo implementadas com a força ou cobrança do governo que eles esperavam, sendo que milhares de trabalhadores continuam à mercê de empregadores inescrupulosos, segundo as entidades que fiscalizam a situação. Ainda há relatos de passaportes que são confiscados, principalmente entre trabalhadores domésticos, além da dependência de estar empregado para ter um lugar para morar, o que tira o poder do trabalhador de reivindicar seus direitos. Outra denúncia da anistia é de salários atrasados ou da falta de pagamento. No caso dos trabalhadores domésticos, muitos ouvidos pela anistia disseram trabalhar mais de 14 horas por dia sem nenhuma folga semanal, além dos que declararam serem insultados, cuspidos ou agredidos fisicamente. Um levantamento feito pelo jornal britânico The Guardian aponta que mais de 6.500 trabalhadores estrangeiros faleceram no Catar desde que o país foi escolhido para sediar a Copa do Mundo em 2010. Os trabalhadores falaram sobre taxas ilegais de recrutamento que os deixavam profundamente endividados antes mesmo de começarem, longas horas de trabalho sob condições severas, discriminação baseada em nacionalidade, na qual o trabalho mais perigoso era reservado para africanos e sul-asiáticos, salários não pagos e violência verbal e física. Por meio de um comunicado, o Comitê Supremo para a Entrega e Legado do Catar, um órgão governamental catariano responsável pela Copa do Mundo, disse que os relatórios de diversas entidades contêm informações imprecisas e deturpadas e que desde 2014 o país adotou medidas para melhorar as condições dos trabalhadores. E essa é apenas uma parte da história da mão de obra que foi responsável pelo levantamento desses impérios trilionários. E eu te pergunto, você já pensou alguma vez na vida em se mudar para um desses paraísos árabes em busca de uma condição melhor? E depois que você viu esse vídeo, se arriscaria a tentar? Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!